Eli, Samuel e Davi, 3 homens que fizeram história no reino de Deus, mas que tiveram filhos miseravelmente infelizes. Quando a gente olha para 2 Samuel, capítulo de número 18, e o Davi, ele chorando e dizendo: meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão, a gente tem que pensar sobre o que foi semeado para que Davi colhesse um momento de tanto sofrimento em família. Ele perde um filho na guerra que foi morto pelo seu próprio capitão. Uma guerra entre filho e pai, Absalão e Davi. E a gente pensa assim, onde nasceu essa guerra? Eu pensei muitas vezes que tinha nascido em 2 Samuel 11, quando Davi adulterou com a Batseba e mandou matar o marido da mulher que ele tinha tomado. E de fato, 2 Samuel capítulo 12, quando o profeta vai à casa de Davi, ele diz: a espada nunca mais apartará da sua casa, ok? Só que eu penso, pastor Elias, que 2 Samuel 11, o pecado de Davi, e 12, a sentença do profeta, já é colheita. Colheita de quê? Colheita de uma semeadura que começa em 1 Samuel capítulo 1. Por quê? Deixa eu te contar. Quando Ana era estéril, ela orou ao Senhor, ela não tinha filhos. E ela pediu ao Senhor que ele desse um filho. Quando Deus lhe dá o filho, Ana prometeu dar Samuel ao Senhor de oferta. Samuel não morava mais com Eucana e Ana. Samuel morava com o sacerdote Eli no templo. Ana deu a Samuel um ministério e roubou dele o contato com a sua família. Agora, a referência paterna de Samuel, quem era? Eli, o sacerdote. Como era Eli pai? É só você abrir a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. No chamado de Samuel, Deus diz assim sobre Eli: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Quem era Eli como pai? Um pai ausente, pai passivo, que os filhos erram e ele não os corrige. Qual a referência que Samuel teve de pai? Eli, reprodução de padrão comportamental. 1 Samuel 8, versículo de 1 ao 3. Como que Samuel passou a ser pai? Está na Bíblia. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Assim como os filhos de Eli eram corruptos, os filhos de Samuel também ficaram corruptos. Por causa de quê? Samuel aprendeu a ser pai com Eli, que era um pai ausente, e provavelmente também se tornou um pai ausente. E aí, quando Davi é chamado, foi consagrado rei, Davi passou a ter Samuel como uma referência espiritual, um tipo de um pai espiritual. Até porque, se você estudar a história, você vai ver que Davi não era muito bem aceito dentro da sua casa. Então, Samuel tornou-se uma referência paterna sobre Davi. Como é que Davi virou pai? É só você ver a história dos filhos de Davi. Davi tem uma filha estuprada por um filho estuprador. Davi tem um filho assassinado por um filho assassino. Davi tem 2 filhos que quiseram tomar o trono dele. Uma desgraça. Davi foi o melhor rei de Israel e o pior pai, o pai mais infeliz da história foi Davi. Por quê? Porque ele herdou o padrão comportamental que nasceu lá em Samuel. Está dando para pegar, gente? O tanto que é importante essa modelagem que acontece. Isso a gente precisa romper com isso. 3 homens de Deus, gente. Eli, Samuel e Davi. 3 homens que fizeram história no reino de Deus, mas que tiveram filhos miseravelmente infelizes. Relacionamento familiar trágico. Por quê? Porque não conseguiram romper com o padrão comportamental herdado. Deus, que eu sei que pode dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, você não pode reproduzir para a sua família aquilo que você herdou. Tem que ser feita uma ruptura, tem que ser feita uma emancipação.